dia, eu sou Catarine e trago para vocês as principais notícias do mercado financeiro para hoje, quarta-feira, 12 de fevereiro. Falando do último pregão, ontem o Ibovespa fechou com alta de 0,76% a 126.521 pontos. O mercado repercutiu o IPCA de janeiro, que veio em linha com o esperado, registrando uma alta de 0,16% ante a 0,52% em dezembro. No acumulado de 12 meses, a inflação está em 4,56%, ainda acima do teto da meta. O dado representa a menor taxa para janeiro desde o início do Plano Real em 1994. Mas, apesar do resultado, não há uma expectativa de mudança na decisão do Copom e o mercado já precifica a alta de 1 ponto percentual na Selic. Até porque o bônus de Itaipu foi o que gerou esse desconto temporário na tarifa de energia elétrica e contribuiu para segurar a inflação. Mas a alta nos preços de alimentos, bebidas e transportes tiveram também um grande impacto no índice e por isso ainda é preocupante. No cenário internacional, o presidente do Fed, o Jerome Powell, afirmou em audiência no Senado dos Estados Unidos que não há pressa para reduzir os juros norte-americanos e, apesar da ênfase na preocupação com a inflação, o Powell não trouxe novidades sobre os próximos passos do Banco Central. A decisão do governo dos Estados Unidos de impor tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio teve um certo impacto, mas o dólar, por exemplo, recuou 0,31%, fechando a R$ 5,76. Essa desvalorização ocorreu mesmo com a medida porque o mercado já interpretou que ainda há espaço para negociações até março, que é quando as tarifas entrarão oficialmente em vigor. Então, esse apetite pelo risco permaneceu elevado e a queda do dólar refletiu justamente esses ajustes das expectativas em relação a essa nova gestão que tem demonstrado uma maior abertura para diálogos. Inclusive, a queda nos juros futuros ajudou a impulsionar empresas do setor de varejo. Destaque foi o Carrefour, que teve a maior alta do dia após a notícia de que o grupo francês estuda comprar as ações que ainda não tem da sua subsidiária e fechar o capital aqui no Brasil. Outro destaque foi a TIM, que registrou uma forte valorização após apresentar um lucro líquido normalizado, um avanço de 17% em relação ao mesmo período de 2023, o que superou a expectativa do mercado. Já na ponta negativa, a Azul teve queda pelo terceiro dia consecutivo, pressionada pela alta do petróleo, porque isso encarece a querosene de aviação e aumenta os custos do setor aéreo. Entre os papéis de maior peso no índice, a Petrobras fechou em alta, acompanhando a valorização do petróleo no mercado internacional. Já a Vale encerrou o dia em queda, impactada pelo recuo nos preços do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian. Vamos então agora falar sobre efetivamente a agenda do dia. Hoje, quarta-feira, aqui no Brasil, teremos a divulgação dos dados do setor de serviço de dezembro. A expectativa é de uma alta de 0,1% após a queda de 0,9% em novembro. Para 2024, as projeções indicam um crescimento de 3,4% no setor, isso segundo o Broadcast. Já na agenda política, o presidente Lula já está concedendo uma entrevista à Rádio Macapá. O Gabriel Galípolo fará uma palestra sobre política monetária no Instituto de Estudos de Política Econômica, Casa das Garças, no Rio de Janeiro. Além disso, o ministro Fernando Haddad dará uma entrevista ao SBT. Quanto ao cenário corporativo, após o fechamento do mercado, serão divulgados os balanços do quarto trimestre da TOTS e também teremos Suzano. Estados Unidos. Falando dos Estados Unidos, o foco será o CPI de janeiro. Se o indicador vier mais fraco, pode aliviar o tom hawkish do Fed. Falando em Fed, o Jerome Powell, presidente do Fed, falará hoje novamente na Câmara, mas sem expectativas de mudanças em relação ao discurso que ele
fez ontem, onde ele reforçou que não tem pressa para retomar os cortes de juros. Inclusive, o mercado já precifica apenas um corte de 0,25 ponto percentual até setembro. Voltando ao CPI, as projeções apontam para uma alta de 0,3% no mês e 2,9% na base anual. Além disso, o Donald Trump deve anunciar novas tarifas comerciais nesta quarta-feira como parte de sua política de reciprocidade tarifária. O Brasil está na mira, já que aplica uma tarifa média de 11% sobre os produtos americanos contra 2% dos Estados Unidos. O mercado europeu opera em alta, aguardando os dados inflacionários dos Estados Unidos. O foco está justamente no CPI americano, que pode trazer pistas sobre a flexibilização na política monetária do Fed e um crescimento da maior economia do mundo. Já no cenário corporativo, ainda dentro da Europa, o destaque é para a Heineken, que subiu 12% após relatar lucros acima das expectativas e revisar positivamente suas perspectivas. Finalizando agora com os mercados asiáticos. Estes fecharam com uma alta, fecharam em alta, com destaque para Hong Kong, onde as ações subiram mais de 2%. O Alibaba avançou 8,6% após anunciar uma parceria com a Apple para integrar recursos de inteligência artificial em produtos na China. A BYD também registrou um novo recorde, fortalecendo sua posição frente à Tesla. O mercado foi animado ainda pela notícia de que o governo chinês estuda um plano de resgate para a incorporadora China Vanke. O Hang Seng de Hong Kong teve uma alta expressiva, com as ações da Vanke subindo 17% e também outras incorporadoras registrando esses ganhos significativos. O Japão, retornando de um feriado, também foi marcado por altas, mas impulsionadas pelas perspectivas positivas para as empresas exportadoras. Vamos agora para o setor de commodity. O petróleo recua, devolvendo parte dos ganhos recentes após um relatório apontar um aumento nos estoques dos Estados Unidos. O minério de ferro atingiu o maior nível desde outubro, impulsionado pela interrupção das operações no principal centro de exportação da Austrália devido a um ciclone tropical. Já os metais industriais, alumínio e níquel, recuam em Londres, pressionados pelo dólar forte e pela incerteza econômica global. Bom, desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios.